Saudações de paz para você, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti e hoje com mais um tema relevante a respeito da fé cristã coerente, da vida cristã com bom senso. Hoje eu vou falar para vocês os motivos que me levaram a fazer uma ruptura com o sistema evangélico brasileiro no ano de 2018. E por essa ruptura que eu fiz, eu sou muito criticado, muito xingado. Eu até escrevi aqui os nomes que as pessoas me dão por aí, quando sabem que eu pertenci a uma denominação evangélica e decidi sair fora. Os nomes são desviado, herege, apóstata, rebelde, anticristo, diabo e por aí vai. Todos aqueles que ousam fazer essa ruptura no meio gospel, todos aqueles que ousam fazer esse rompimento com uma denominação evangélica serão criticados. E foi exatamente o que eu fiz no ano de 2018. Para aqueles que não sabem, eu fui pastor pentecostal e neopentecostal, porque eu fui de duas igrejas de segmento um pouco diferente. Eu fui professor de teologia por aproximadamente 11 anos, formei várias turmas de teologia, e durante todo esse tempo eu fui percebendo, eu fui vendo coisas que não tinha nada a ver com a fé simples do Evangelho. Eu fui percebendo que muitas coisas que os evangélicos trouxeram aos seus costumes e às suas regras não tem nada a ver com Cristo. E quando eu percebi e resolvi falar sobre isso, então não teve mais jeito de continuar. Algumas pessoas dizem que eu me frustrei. Até colocam nos seus comentários, abaixo dos meus vídeos, eis aí um frustrado que saiu do meio denominacional porque não conseguiu o que quis. Muito pelo contrário, eu pregava nos maiores eventos da minha região. Eu substituía o pastor presidente quando pregava. Eu era um pastor remunerado e tinha um bom salário. Eu também tinha minha própria escola de teologia. Então essa ruptura fez cortes em meus orçamentos, doeu financeiramente em mim, mas foi bom para minha consciência. Eu vou dividir com vocês aqui, compartilhar com vocês aqui o conhecimento que me fez sair fora do mundo gospel, e não significa que eu seja contrário à reunião e aos encontros humanos, que até hoje eu me encontro com as pessoas pelo menos 2 vezes por semana para celebrar a Jesus e aprender do Evangelho. Eu só saí daquela sistematização de falar tudo a mesma coisa, sabe? De seguir as mesmas regras e de achar que isso tem a ver com Jesus, porque definitivamente não tem. Eu vou falar para vocês aqui 20 razões que me levaram a sair do meio evangélico, 20 razões que me fizeram tomar a decisão, fazer esse rompimento com a fé evangélica brasileira. É possível que algumas das coisas que eu vou citar aqui tenha tudo a ver com aquilo que você está percebendo atualmente. E quem sabe este vídeo também não vai te ajudar a tomar essa decisão um pouco mais rápido, tá? Vamos lá. Antes de falar para vocês, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, compartilhe, fale deste canal às pessoas e deixe também os seus comentários. Eu também quero agradecer aos mais de 8.000 inscritos que já temos neste canal. Isso é uma vitória muito grande, porque aqui a gente fala a respeito da fé cristã com bom senso. Nada mais do que isso. Isso edifica vidas, isso soluciona problemas e isso torna o mundo um lugar melhor. Vamos lá. Primeira coisa, supervalorização do templo. Os evangélicos não tenha esse vídeo como uma generalização, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu sempre estou dizendo aqui que tem gente boa de Deus em todo lugar. E quando eu falo os evangélicos, não são todos, pelo amor de Deus. Pode ser a maioria, mas não são todos. Supervalorização do templo. Eles acreditam que o templo seja um lugar de salvação. Se você não for no templo, você não é salvo. Espera aí. Quando Jesus conversou com uma mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, ele ensina que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com uma localização, e sim com uma condição do coração. Agora, é possível sim você se reunir no templo e aprender com Cristo, você dividir os seus talentos e dons uns com os outros. Tá? Isso é perfeitamente possível. Agora, dizer que aquilo seja a casa de Deus, não é, porque a casa de Deus
é você. Então é possível servir a Deus sem estar em um templo. É perfeitamente possível. Deus decidiu ser servido no próximo. Eu sempre estou dizendo isso para as pessoas. Causa impacto, mas é a grande verdade. Número 2, falta de transparência com o que entra e sai das questões financeiras ali na denominação. Quase todas as denominações grandes, as grandes, têm verbas entrando todo o tempo e boas verbas, dinheiro bom que entra nessas denominações e os membros não ficam sabendo para onde esse dinheiro é destinado. A gente sabe, eu fui dos bastidores, a gente sabe para onde esse dinheiro está destinado. Embora eu não tenha sido presidente de nenhuma instituição, eu sabia aquilo que os presidentes faziam, ou pelo menos designavam com essas quantidades enormes de dinheiro. Então a gente deve sim se preocupar com o que entra e sai das denominações. Financeiramente falando, é necessário que as denominações tenham transparência, e muitas não têm. E aí tem aqueles crentes que dizem o seguinte: olha, eu faço a minha parte de contribuir, eu não estou nem aí para onde está indo o meu dinheiro. Não, esse pensamento é errado. Você deve sim saber se o seu dinheiro, se a sua contribuição está sendo bem aplicada para causas realmente nobres. Terceiro, interferência na vida comum das pessoas. Eles querem interferir em onde a pessoa vai ou deixa de ir, com quem que a pessoa namora ou deixa de namorar, a roupa que a pessoa veste ou deixa de vestir, a música que a pessoa ouve ou deixa de ouvir. Essas interferências que tem no meio evangélico são muito chatas. São líderes que ficam ali olhando o tempo inteiro para ver se as pessoas fazem alguma coisa contrária à regra que eles próprios estabeleceram. Olha só, a gente sabe que o bom senso é tudo. E uma pessoa que tem coerência sabe onde pisar, sabe como se vestir. Não precisa alguém ficar ali policiando ela o tempo inteiro. E em muitas denominações evangélicas tem sim fiscais, mulheres ou homens que vivem buscando para saber o que as pessoas estão fazendo, vivem fiscalizando a vida dos outros. Isso é muito feio, isso é muito errado. Quarta coisa que me fez sair do mundo evangélico: eles trabalham com o medo. É impressionante. Eles falam muito de inferno, eles falam muito de diabo e eles falam muito de castigo de Deus. Se você ama Jesus, você conhece o evangelho, você não precisa ficar com medo de Deus, nem com medo do diabo e nem com medo do castigo divino. E eles falam muito de inferno, por exemplo, porque isso gera impacto nas pessoas. Porque as pessoas acreditam que o inferno seja aquele lugar de tortura eterna, o que não condiz com a verdade do amor de Deus. Inferno não é isso, mas eles dizem que é. A maioria das denominações dizem. Então trabalham com medo. Aí é fácil você encontrar pessoas nas denominações que estão ali com um medo terrível de ir para o inferno, ou com um medo terrível de ficarem possessas de demônios, ou com um medo terrível de serem castigados por Deus. Não é por amor, é por medo. E isso me fez dizer basta. Tá? Outra coisa, número 5, politicagem no púlpito. É uma vendagem de voto terrível. Então os pastores, eles chamam os candidatos que eles querem apoiar e praticamente obrigam a comunidade a votar naquele candidato. Tem muitas denominações, eu sei que é assim, não adianta virem aqui e falar que não. Em muitas, eu sei que é. Os pastores, os líderes, fecham com um determinado candidato e pedem que o pastor apoie aquele candidato, levando os votos de toda aquela comunidade para aquele cidadão. Isso é muito feio e não tem nada a ver com o evangelho. Número 6, imposição do dízimo. Falar que o dízimo é para os nossos dias, isso é mentira. O dízimo era para Israel. A contribuição na graça é baseada na generosidade e no bom senso. Não tem nada de imposição, não é obrigatória. Número 7, cultos pagos. Aqueles eventos pagos horríveis que existem em muitas denominações. São cultos em que você tem que pagar ingresso, pagar entrada. Tem aquelas denominações que promovem um encontro face a face com Deus, em algumas tem um outro nome, como encontro Peniel, e cada vez que a pessoa participa daquilo é um absurdo. Eles falam que é pela logística, mas a maioria não, depois desses encontros, não dizem ali no mural para onde que foi essas contribuições. Em muitas não é logística coisa nenhuma, é um meio de grana. Tá? Então esses cultos pagos são uma vergonha e me fizeram tomar a decisão de
fazer esse rompimento com as denominações evangélicas. Número 8, estrelismo de pastores, cantores e pregadores. Os caras começam a se achar um popstar e os próprios membros é que fazem isso. Porque supervalorizam, pagam cachês altos para esses caras. E daí a pouco eles chegam nas denominações pisando alto, olhando soberbo para as pessoas, se achando mesmo, distribuindo autógrafo. Que coisa ridícula! Isso não é do evangelho, isso não é da graça, isso é espírito do mundo. Vocês que acham que mundo é um lugar fora da denominação, vocês estão enganados. Mundo é uma condição de vida. E infelizmente em muitos tempos há mais mundo do que fora deles. Vamos lá. Número 9, o desmerecimento dos pobres. Gente, tem lugares em que os pobres são olhados de canto de olhos, são olhados com desdém. Há uma valorização dos ricos e um desmerecimento dos pobres. Os pastores, os líderes, preferem dar ou distribuir funções aos ricos, porque aí segura eles na denominação. Enquanto os pobres, tanto fez como tanto faz. Isso me fez cansar, irmãos. Outra coisa, hierarquia piramidal, número 10, né? Hierarquia piramidal. É o pastor presidente, ou o apóstolo presidente, ou a apóstola presidente, está lá no topo da pirâmide, e depois vem descendo, né? O segundo, o terceiro pastor, e depois os obreiros, e depois os membros. Isso é cansativo, porque o cabeça da igreja é Cristo, e todos os outros são iguais. Pastor é só uma vocação, não é um título. Pastor representa um irmão mais experiente, que pode te ajudar no caminho. Não um cara que tenha mais acesso a Deus que você. Vamos lá. Número 11, autoritarismo de líderes. Eu mando e você obedece porque está escrito que você tem que me obedecer. Obedecer aos nossos pastores. Eles citam versículos isolados que não quer dizer aquilo que eles estão querendo que diga, tá? E aí depois dizem, olha, não toque nos ungidos de Deus porque você pode ser castigado por isso. Esse autoritarismo não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, tá? Número 12, fé nas cerimônias. Eles levam o povo a ter fé, a acreditar mais nas cerimônias do que no próprio Jesus. Cerimônia de ungir com óleo, cerimônia do batismo, cerimônia daquilo que chamam de Santa Ceia. Se a pessoa não participar, não é salva. Ou se participar é em pecado, como eles dizem, também está desobedecendo a Deus, vai vir chumbo grosso na vida da pessoa e a pessoa vai receber alguma maldição por aquilo. Então eles têm fé, eles têm confiança nas cerimônias. Espera aí. Deus não depende de cerimônias ou rituais para abençoar, senão ele não seria Deus. Deus não está amarrado a cerimônias, senão ele não seria Deus. Mas muitos evangélicos estão intimamente apegados às cerimônias. Eles creem mais nas cerimônias do que no próprio evangelho ou no próprio Cristo, tá? Vamos lá, número 13, salário exorbitante de pastores. Nos comentários esses dias, veio irmãos comentando que na região deles tem pastores que ganham 40 salários mínimos. Irmãos, já pararam para pensar a quantia enorme de dinheiro que equivale a isso? É mais de 45 mil reais. E o povo acredita que eles devam ganhar isso, porque afinal de contas eles são ministros de Deus. Quando você vai para o evangelho, entretanto, você percebe que, naquele tempo, no início da igreja, os irmãos ganhavam sustento, recebiam sustento, o que eu não sou contra. Se tem um irmão que se doa por uma causa e a comunidade quiser ajudá-los, maravilha. Agora, esse ajudá-los não é enriquecê-los, tá? É uma ajuda que custeia as suas despesas, não para enriquecê-lo, mas para ajudá-lo. Sustento é isso. Sustento não é enriquecimento, mas, infelizmente, vá questionar esses líderes para você ver o que acontece. Eles te botam para fora. Vamos lá. Número 14, pastores donos de igreja. Você sabia que tem pastores que são inquestionáveis, porque eles são donos daquela parada toda? Sim, eles são donos e eles dizem o que quiserem, eles mandam e desmandam, porque literalmente, para eles, uma denominação é um motivo de ganhos, é uma empresa. Então a denominação, na cabeça desses camaradas, não tem nada a ver com a igreja de Jesus. É empresa.
E eles são donos dessas empresas. E eles se acham insubstituíveis. Tá? Então, é eles e depois a sua família. Quando eles vão ficando mais velhos, eles vão estabelecendo seus filhos para tomar conta do negócio. O que mais que eu ouvi que me fez fazer essa ruptura com o sistema gospel? Tá? Misticismo com os elementos judaicos. Pessoas com fé nos elementos judaicos. Pastores promovendo isso. Porque você tem que promover o evangelho, a simplicidade de Cristo. Então essa crítica minha não é a simplicidade dos irmãos que se reúnem em lugares assim. Porque na maior parte das vezes é ignorância. Então o motivo do meu protesto é a respeito de líderes, pastores que têm a Bíblia e têm contato com a leitura do evangelho e continuam promovendo essas coisas. Tá? Então esse misticismo com elementos judaicos. Eles mandam fazer uma arca da aliança, igual a que tinha lá no tabernáculo de Israel, no templo de Israel, e manda o pessoal ficar tocando na arca para pessoas serem abençoadas, e a gente sabe que não tem nada a ver. Tá? Não existe elementos externos que possam nos abençoar mais do que já somos abençoados em Cristo, que disse está consumado, que é o Cristo ressuscitado que está conosco. Mas esse pessoal vive trazendo elementos judaicos no conceito de culto. Tá? Alguns colocam o talit, só celebram a reunião com o talit. Alguns colocam o kippá, só celebram o culto com o kippá. E supervalorizam os nomes hebraicos. Misticismo com coisas judaicas. Nós não precisamos disso porque somos igreja. Cristo nos basta e Cristo nos é suficiente. Tá? Outra coisa, sugestionamento psicológico. O que é o sugestionamento psicológico? É o cara que coloca a mão na cabeça do fiel e fica assim, ó, sai demônio, eu sei que você está aí, sai dele, sai dela. É um sugestionamento. Isso causa um problema no psique da pessoa. Isso faz mal para o psique da pessoa. Imagina você que de repente está passando uma luta, adversidades, aí chega alguém, coloca a mão na sua cabeça e fica gritando. Sai daí, eu sei que você está aí, demônio, e sugestionamento psicológico. E a própria psique da pessoa alterada manifesta algumas coisas que eles começam a dizer que é demônio e que a pessoa precisa de libertação e que a pessoa vai precisar fazer uma campanha, que a pessoa vai precisar doar dinheiro e aí começa a amarrar as pessoas. Sugestionamento psicológico. Horrível! Isso me fez fazer essa ruptura com o mundo gospel. Outra coisa, número 17. Desmerecimento dos casais amaziados. Eles generalizam. Para eles, para essa galera, todo casal amaziado está em pecado. Para eles, todo casal amaziado vai para o inferno. Tem que legalizar a situação. Mas tem casais, muitas vezes não tem nem condições para isso. E a gente sabe muito bem que o papel assinado em cartório não significa que as pessoas estejam de fato casadas, porque o que efetiva o casamento não é um papel assinado no cartório. Isso é bom judicialmente, mas não representa nada na espiritualidade da pessoa, porque um casamento verdadeiro, segundo o Evangelho, é um casamento em que há respeito, comprometimento, lealdade, amor. Mas para esse pessoal aí, há uma perseguição com casais que são amaziados. Se um casal chegar até mim, jovem, sem juízo, querer juntar os trapos, sem uma profissão, sem um lugar para ir, é lógico que eu vou aconselhar eles a pensar bem, a não fazer isso. Mas nós estamos falando de pessoas ajuizadas, que a única coisa que não possuem é um papel do cartório. Eles não pulam a cerca, eles não desrespeitam as famílias dos outros, porque se desrespeitarem, eles não vivem um casamento sério. Eu estou falando de gente que vive um casamento sério. E eu estou falando que é possível viver um casamento sério mesmo sem um documento assinado em cartório. Mas, na maioria das denominações, essas pessoas são perseguidas. Eles chegam lá, não são casados no papel, para a galera do meio gospel, esse casal vai para o inferno. E não é bem assim. Isso me cansou. Tá? Isso me cansou. E foi um dos motivos que me fez tomar a decisão de sair fora. Tá? Outra coisa, a generalização da condenação aos gays. Para a maioria dos evangélicos, todos os gays vão para o inferno, sem exceção. Peraí, gente, não é bem por aí não. E isso eu estou falando, e as pessoas às vezes pensam que a comunidade onde a gente se reúne é uma bagunça de gente promíscua. De jeito nenhum.
Nunca nenhum casal gay ou nenhum casal hétero entrou numa reunião nossa fazendo bagunça. De jeito nenhum. Eles já entraram sim, casais gays, prestaram atenção no evangelho e têm as portas abertas ali. Se comportaram, tá? Porque tem gente que generaliza, acha que todo gay é promíscuo, bagunceiro, histérico. Não. E é impossível você conversar com alguns evangélicos a respeito desse tema. Porque eles começam a te xingar. Eles começam a dizer que você é herege, que você está acoitando o pecado e que por esse motivo vai você e vai todos os casais gays para o inferno. Não dá para ter uma conversa com esse povo, tá? Não todos, como vocês sabem, não estou generalizando. Para a maioria dos evangélicos, eles pegam todos os casais homossexuais, colocam dentro de um caldeirão e mandam tudo para o inferno. E não é assim. Se eu consigo perceber que há pessoas que nasceram dessa forma, e que são pessoas de bem, que são pessoas do amor. Se eu que sou falho, limitado, consigo perceber, quanto mais o Criador. E você acha que o Criador permitiria uma pessoa nascer com essa orientação para depois ele mesmo condená-la? Então esse Deus aí está pior do que alguns homens. Então, gente, vamos ter bom senso ao abordar a fé cristã. Vamos lá, número 19. Exclusivismo salvífico. Só eles vão para o céu, o resto não vai. Eles acham que só os evangélicos são de Deus. Eles não acreditam na salvação de outros povos. Quando você vai para o evangelho, você entende que quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não é. E tem gente do amor, irmãos, independentemente da crença. Tem gente do amor, até que seja ateu. Mas para a maioria do evangélico, só eles é quem vão para o céu. Definitivamente, isso foi uma das piores coisas que eu já não aguentava mais ouvir coisas semelhantes a isso. E em 2018 eu falei, chega. Tá ruim demais, tá? Número 20, o último ponto, bibliolatria. Tudo que está na Bíblia para eles, eles chamam de palavra de Deus. Quando você vai para a originalidade dos textos, porém, você percebe que existem coisas na Bíblia que não são para nós, não são para a igreja, não são para a nossa cultura. Tá? Quando você vai para o estudo sério do Evangelho, você sabe que você aprende que a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é alguém, a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Jesus. Jesus em amor é o que você deve seguir. Tá? Então siga Jesus que você vai estar seguindo a palavra de Deus. O Cristo ressuscitado, que nos ensina o amor, a misericórdia, o perdão, o equilíbrio. É isso. Mas tem um bocado de gente no meio gospel que pratica bibliolatria. Tudo que está na Bíblia, eles acreditam que seja para o nosso tempo. É por isso que condenam quem faz tatuagem, condena todos os homossexuais, condena todos os casais amaziados, condenam, desdenham, tratam mal, tá? Tratam com preconceito, e se você for questionar, não tem conversa. São mal educados. Eu disse, chega, basta. E graças a Deus estou vivendo muito bem depois dessa decisão. Tá certo? Muito obrigado, você que prestou atenção em mais um vídeo da gente, veio até o final. Se você ainda não faz o curso de desintoxicação religiosa, eu quero te convidar a fazer. É uma parcela única e está nos ajudando bastante. Melhoramos a iluminação por causa dos alunos deste curso. Tá? Melhoramos o som por causa dos alunos deste curso. E ainda há muitas coisas que precisamos melhorar. Se você gosta deste canal e quiser nos ajudar, se matricule no curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um grande abraço.